E aí, pessoal, bem-vindos. Eu sou o professor Pinguim. Nos nossos dois últimos vídeos, a gente fez deduções geométricas sem usar a integral. A gente deduziu como funcionava de um círculo de dois jeitos diferentes, usando pizza, usando macarrão. Depois a gente deduziu como funciona o volume de uma esfera sem usar nenhuma integral. E aí me ocorreu que pode ser que vocês achem que integral não serve para nada, assim, que integral é um negócio inútil, que é só desculpa para reprovar mais aluno em cálculo 1 e é migué de professor. E a minha intenção desse vídeo de hoje é provar que integrais são úteis, integrais são interessantes, falar um pouco sobre o que é integral, e, inclusive para mostrar que integrais têm aplicações, eu vou fazer isso usando uma abordagem meio não ortodoxa. Eu vou usar uma integral para deduzir alguma coisa que eu acredito que seja impossível se deduzir com geometria tradicional, que é como a gente vai poder calcular o volume de uma esfera de 4 dimensões. A gente vai fazer isso nesse vídeo de hoje. Então, bora lá? Vamos começar? Vou começar falando um pouco sobre integrais. Antes disso, uma observação rápida. Existe mais de um tipo de integral. Nesse vídeo a gente vai tratar a integral de Riemann, que é a integral mais conhecida, a integral mais usada, a integral que se aprende no curso tradicional de cálculo 1. Existem outros tipos de integrais, eu não vou tratar delas nesse vídeo. E nesse vídeo a gente também vai falar sobre integral definida, ao invés da integral indefinida, porque a integral definida é o que dá aquelas aplicações geométricas, que a gente tem desviado um pouco nos últimos vídeos e hoje a gente vai tratar um pouco delas. Vamos falar um pouco sobre essas integrais, então. O conceito básico de integral, ela é um processo feito para tentar calcular a área embaixo de um gráfico. Então, digamos que a gente tem uma função com um domínio AB definido nos reais, e essa função tem um gráfico. E aí o nosso desejo é calcular a área abaixo desse gráfico. E aí entra o processo da integral. O processo da integral, o que ele faz é pegar uma região que a gente não conhece, como esta aqui, e ele tenta dividir ela usando retângulos e calculando a área desses retângulos para obter uma aproximação. Aqui nesse desenho nós temos uma região que a gente divide esse intervalo em 4 pedaços ΔX, e a partir de cada um deles a gente pode fazer um retângulo. Se a gente fizer um retângulo à esquerda, nós teríamos a soma dessas áreas dadas por esses retângulos em verde, que não vai ser a área exata porque ela tem aqui um pedaço que ele não calculou, um pedaço que ele calculou a mais, umas rebarbas. E se a gente fizesse tomando o ponto à direita de cada intervalo, nós teríamos esses retângulos roxos, que geraria uma outra aproximação, que também não é exata, ele também calculou uns pedaços a mais, ele calculou algumas rebarbas a menos, mas ele vai dar aproximações iniciais para a gente deduzir essa área. E quanto mais intervalos a gente usa, mais preciso é esse resultado. O conceito da integral seria você pegar a maior quantidade possível de retângulos que você tem com o menor tamanho de ΔX possível, somando os retângulos e obtendo a área total. Numa versão gerada do computador dá para entender um pouco melhor. Vamos fazer aqui usando o nosso software. Aqui eu programei a função x² mais 1, delimitei um intervalo para a gente fazer o desenho de 0 a 2, e aqui nós temos o gráfico da nossa função. O nosso objetivo é tentar deduzir a área embaixo desse gráfico. Eu programei aqui no nosso software um jeito de ele fazer quantos retângulos a gente quiser. Então, por exemplo, vamos usar uma partição à esquerda, usando um único retângulo para estimar uma aproximação para essa área. Ele diz que a nossa área aproximada é 2, mas é uma aproximação muito ruim. Se a gente usar uma quantidade maior de retângulos, como por exemplo 2, ele já está calculando mais da área que está embaixo. Se a gente usasse 3 retângulos, ou 5 retângulos, ou 10 retângulos, ou 20 retângulos. Cada vez que a gente vai usando mais retângulos, ele vai aproximando melhor a área geometricamente e chegando mais perto do resultado preciso. Ao invés de fazer as aproximações usando o ponto à esquerda, que nesse exemplo eles estão aproximando sempre para menos, a gente pode fazer uma aproximação usando os pontos à direita, com um retângulo só, que o valor da área é 18, que está muito errado. Com 2 retângulos ele tem uma aproximação melhor, com 3 retângulos uma aproximação melhor ainda, 5, 10, com 20... E cada vez que a gente vai fazendo os resultados, vai aproximando, ele vai ficando cada vez mais preciso, cada vez melhor. Uma ideia que a gente pode fazer para aproximar isso mais ainda seria pegar a aproximação por cima, a aproximação por baixo e tirar uma média. Aqui no nosso software tem feito com 20, a gente tem a aproximação tanto por cima quanto por baixo mostradas ao mesmo tempo. E para 20 retângulos, a gente pode ter uma aproximação melhor se a gente usar, por exemplo, 50 ou 100. E quanto mais pontos a gente usa, menor a aproximação. A ideia da integral é que a gente faça isso usando o limite para quando esses valores do intervalo forem muito pequenos. Ela funciona em termos geométricos como se você repartisse isso em vários pedaços e tivesse alguma espécie de um gnomo que fica em cima do x, andando aqui embaixo e anotando, não, essa coluna tem tanto de altura, essa coluna tem tanto de altura, e vai somando esses valores, computando, o resultado total é a nossa integral.
O processo da integral, ele é um processo que, por mais estranho que seja, por mais difícil que seja você calcular uma integral, ele é muito mais fácil do que você somar infinitos retângulos. Ele é um processo que faz isso de um jeito mais rápido, mais prático. A notação para a gente representar isso aqui, ela é dada pela integral no intervalo entre os pontos A e B da nossa função f de x dentro da variável x. Então, no exemplo que a gente tirou do computador, a área que a gente estava procurando ela era integral, o nosso intervalo que a gente fazia o desenho era de 0 a 2, a nossa função era a função x ao cubo mais 1, e a nossa variável era x. Eu vou fazer essa conta por software. Programando aqui, integre x ao cubo mais 1, x no intervalo de 0 a 2. O computador diz que o nosso resultado é 6. E eu não sei se vocês lembram ou prestaram atenção, mas quando a gente fez a aproximação geométrica, com 100 retângulos, nosso resultado estava em 6.0004. Usando mais intervalos, como por exemplo 200, aqui o resultado vai para 6.0001. Quanto mais intervalos a gente usa, mais preciso ele fica. A integral ela faz de um processo direto, como você resolve para um número arbitrariamente muito grande de intervalos ou para intervalos que são arbitrariamente muito pequenos. Ele faz esse processo sem ficar somando. Porque isso aqui que está na memória do computador, o computador pega cada um dos 200 intervalos, faz a área de cada um dos 200 retângulos e soma eles. Nem se você começasse, quando eu comecei o vídeo, terminasse quando esse vídeo terminar, você não conseguiria fazer 200 vezes essa soma. E ainda assim você não tem um resultado tão exato quanto a integral. Então a integral, por mais estranha ou difícil que ela pareça, ela é um processo que ajuda você a fazer coisas que seriam ou impossíveis, ou muito difíceis, ou muito trabalhosas de fazer manualmente. Fazendo um gancho com os vídeos passados, dá para a gente usar esse mesmo conceito para deduzir como funciona a área de um círculo. Vamos rededuzir como funciona a área do círculo agora usando uma integral. A equação de um círculo, quando esse círculo tem centro na origem, ela é dada por x² mais y² igual a raio ao quadrado. E aqui a gente tem o esboço dela variando de menos RR menos RR. Uma coisa que a gente pode fazer para facilitar os nossos cálculos seria, ao invés de calcular a área do círculo inteiro, calcular só ele aqui no primeiro quadrante. A vantagem de fazer isso é que tanto o nosso eixo x quanto o nosso eixo y, eles vão começar a contar do zero. E zero é o número mais fácil do mundo de fazer conta. Então, fazendo isso, a gente vai facilitar os cálculos. Se esta equação de cima é x² mais y² igual a raio ao quadrado, isolando o y, a gente vai ter essa expressão, mais raiz de r² menos x², ou menos raiz de r² menos x². Como a gente está trabalhando com a parte que o eixo y é positiva, esta é a nossa expressão. Então, a área do nosso círculo ela vai ser 4 vezes, porque nós temos os 4 quadrantes que a gente vai multiplicar. O nosso eixo x vai variar de 0 até r. A nossa função é a raiz de r² menos x² e a nossa variável é x. O resultado disso vai fornecer a área do nosso círculo. Como o nosso foco no vídeo não é como fazer as contas, vou fazer essa conta por software. Para já ter a fórmula simplificada, vou usar esse comando, simplifique. Aqui nós temos a nossa integral e ele vai retornar o nosso resultado como sendo π vezes r². Esse tio é para indicar que a nossa variável é positiva. Mas olha só, a área do nosso círculo é πr². A gente confirmou uma coisa que a gente tinha feito agora sem usar pizza, sem usar macarrão, que não é tão gostoso quanto fazer por integrais. Vamos um passo além. Dá para a gente fazer um processo muito parecido para calcular o volume de uma esfera. Primeira coisa, para fazer o volume da esfera, vamos fazer uma simplificação. Uma coisa que vai facilitar muito os nossos cálculos é se a gente fizer o mesmo esquema que a gente fez para a circunferência. No caso da circunferência, a gente dividiu em 4 pedaços iguais para poder usar o fato de que contas a partir do zero são mais fáceis de fazer. No caso da esfera, a gente pode cortar em 8 pedaços, dividindo ao meio pelo x, ao meio pelo eixo y e ao meio pelo eixo z. Fazendo isso, então, a gente vai ter 8 pedaços e o nosso volume ele pode ser calculado como 8 vezes o volume quando a gente pegar só os valores positivos. Aqui, nesse trecho destacado, aqui atrás nós temos a origem e cada um dos eixos x, y, z vai de 0 até r. Se a gente for fazer um processo parecido, quando a gente fazia integral, a gente recortava isso em retângulos e cada um desses retângulos a gente projetava sobre o x para fazer a ideia da altura dele. Aqui nós temos o eixo x e o eixo y. Então o que a gente pode fazer é pegar o eixo z e projetar ele sobre o x e sobre o eixo y, fazendo as nossas projeções sobre esta região, sobre esse 1/4 de circunferência. Então, a gente começa da mesma forma, a gente isolava o eixo y, aqui a gente vai isolar o eixo z. Depois de ter isolado esse eixo z, o próximo passo que a gente pode fazer seria calcular usando como se fosse aquele gnomozinho que estava lá computando a soma das áreas em cada retângulo que a gente fazia na divisão.
Aqui a gente poderia pegar como se fosse um gnomozinho que está aqui, nessa base, olhando para cima e anotando qual é a altura em cada ponto. E aí ele pegaria essa soma e registraria nessa base. E a gente poderia pegar um segundo gnomo que pega cada um desses valores acumulados e calcula eles projetando sobre o x. E depois soma eles. Cada um desses processos é uma integral. Para esse processo a gente vai fazer duas integrais. O nosso volume, então, ele seria 8 vezes, pela simetria que a gente trabalhou. Nós vamos ter duas integrais, vou deixar elas indicadas aqui. A nossa função que a gente está integrando é aquela função com o z isolado. E aqui eu vou considerar primeiro como sendo a variável o nosso y. Sendo y a variável, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser escrever a equação isolando o x. Então o nosso círculo, quando ele é projetado para aquele primeiro gnomo que está lá calculando os somatórios, fazer as contas, a gente vai ter a equação do círculo, que é o que a gente tinha como a integral passada, de 0 até r quadrado menos x quadrado. O resultado disso, a gente integra em relação à variável x, com a base variando de 0 a r. E de novo, como o foco não são as contas, eu vou fazer essa conta por software. Aí nós temos duas integrais. O resultado disso, 4/3 π vezes r ao cubo, que é a mesma coisa que a gente deduziu no vídeo anterior, usando o princípio de Cavalieri. Ah, mas ele tá aqui, Pinguim. Pô, você não está fazendo nada demais, porque você só fez coisa que a gente tinha feito antes. Você mostrou que o integral pode ser útil ou fazer alguma coisa diferente. Agora vamos deduzir uma coisa que não dá para deduzir com geometria tradicional, porque inclusive é uma coisa que não é nem se tem como enxergar usando geometria tradicional, que é deduzir como seria o volume de uma esfera em 4 dimensões. Para isso eu vou usar a integral e um pouco de raciocínio lógico. Eu vou começar olhando o que a gente fez nas duas iterações anteriores. Primeiro, quando a gente começou em 2D para fazer a área de um círculo. Quando a gente estava em 2D, a nossa equação era x² mais y² igual a r². Usando a simetria, a gente dividiu isso em 4 vezes, cortando cada um dos dois eixos vezes 2. E aí, o nosso resultado de tudo que cabia dentro dele, que era a área, ele vai ser integral, isolando a variável y, de 0 a r, projetando em x, desta integral. E o resultado deu πr². Quando a gente fez isso em 3D, a nossa equação tem uma variável z a mais, a nossa simetria passa a ser em 8 vezes, porque nós temos um novo eixo para ser cortado ao meio, e aí nós temos duas integrais. E dentro da integral nós temos a função quando você isola a variável z, nós integramos ela em y, os limites de y são a função isolada em y, e depois a integral em x vai ser isolando em x, que nós vamos ter de 0 a r. Em 4D, o processo ele segue exatamente o mesmo padrão. E aqui eu vou fazer uma breve pausa para você poder parar o vídeo e tentar ver se você sabe deduzir como isso fica, antes de seguir em frente. Em 4D, nós temos que x² mais y² mais z² mais uma variável nova, por exemplo, w² é igual a r². Já que o princípio das equações é sempre a mesma, cada vez que você põe mais uma variável ao quadrado. Na nossa integral, nós vamos ter mais um eixo para dividir no meio, então você vai dobrar a quantidade de simetrias. Então nós temos 16 vezes. Aí vai ser duas integrais, vão ser 3 integrais. A função dentro é a função que a gente obtém isolando o w. E os limites de integração vão ser o que você tinha isolando o z. Aí o resultado dessa integral vai ser integrado em y. E em y a gente isola a variável. E o resultado é integrado em x. Da mesma forma que os anteriores, eu não vou resolver essa conta na mão, eu vou resolver essa conta por software. Resolvendo por software, fazendo isso, nós temos esse resultado. Metade de π² vezes r². Que se vocês quiserem conferir com algum artigo da Wikipedia, coisa do tipo, vai ser o resultado do volume da esfera em 4D. Que é um resultado que não tem como você calcular ele por métodos geométricos, porque uma esfera em 4 dimensões não é uma coisa que a gente conseguir enxergar. E isso ilustra que uma integral pode ser usada mesmo para conceitos que a gente não possa enxergar diretamente. É possível a gente seguir fazendo esse mesmo processo para 5 dimensões, 6 dimensões, 7 dimensões, tantas quantas você tiver paciência de ficar fazendo integral. Existe um processo bem claro sobre como você monta a próxima integral. O processo de resolução, mesmo se a gente não fizesse por software, o mesmo processo para resolver esta é o mesmo processo para resolver esta, que é o mesmo processo para resolver a última, e isso permite que a gente possa expandir para tantas dimensões quantas você for trabalhar. Isso aí, pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana. A ideia desse vídeo é, como a gente passou 2 vídeos dizendo que dá para fazer coisas sem integrais, eu quis fazer um vídeo essa semana para mostrar que existem coisas que você tem que usar integral para resolver. Senão dá a impressão que toda aquela coisa que você passa no curso de cálculo, tentando aprender integral, é inútil. Assim, eu queria muito apagar essa impressão.
Talvez tenha sido um abuso fazer uma coisa com 4 dimensões. Eu não me arrependo, inclusive isso dá margem para que a gente possa discutir geometria com mais de 3 dimensões em algum vídeo no futuro. Não no próximo vídeo, eu queria variar um pouco de tema. A gente ficou muito tempo falando sobre círculos e esferas. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando vocês que eu também sou professor particular, dou aulas online para matemática de ensino médio, de ensino superior. Meu e-mail está aqui aparecendo embaixo no contato. Se vocês quiserem entrar em contato comigo para aulas, podem me escrever. Se vocês tiverem alguma ideia de tema de matemática que vocês queiram discutir em algum vídeo, deixa aí no comentário ou me manda um e-mail também, os dois jeitos servem. Se você achou legal, assim, cara, eu aprendi a calcular o volume de lição em 4 dimensões. Mostra pro seu amiguinho, assim, mostra para alguém. Eu espero que vocês tenham se divertido vendo esse vídeo tanto quanto eu me diverti fazendo ele para vocês. Obrigado, pessoal, fiquem bem e até a próxima.